Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar na história da aviação brasileira. Conheceremos um pouco sobre a história da VASP. É claro que não vai ser possível contar toda a história, pois precisaríamos de horas para contar todos os fatos que marcaram a trajetória dessa, que é a minha companhia aérea preferida e uma das mais respeitadas da aviação brasileira. Então solta a vinheta e vamos pro vídeo. No dia 4 de novembro de 1933, foi fundada por um grupo de empresários a Aviação Aérea São Paulo, a VASP, sendo sua sede fixada no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. As duas primeiras aeronaves da companhia foram dois Monospar ST-4, que foram batizados de Bartolomeu de Gusmão e Edu Chaves. O primeiro voo das aeronaves da VASP ocorreram no dia 12 de novembro nas rotas São Paulo-Rio Preto e São Paulo-Ribeirão Preto, Uberaba. Com boa demanda de passageiros, os Monospar precisavam de reforço, e com isso foi adquirido um de Havilland Dragon, que tinha capacidade para 8 passageiros e 3 tripulantes. Além do investimento em novas aeronaves, a VASP precisava investir em seu aeródromo, já que este estava debilitado por conta de enchentes e de outros problemas. Outro problema eram os prejuízos operacionais que a companhia vinha acumulando, e por isso a VASP contactou o governo de São Paulo, e em 10 de março de 1935 a VASP foi praticamente comprada pelo governo paulista e passou a ser uma estatal. Após a compra, o governo desapropriou uma grande área do Parque de Congonhas, iniciando ali a construção do aeroporto de São Paulo, o Aeroporto Internacional de Congonhas. Com a construção da primeira pista e estação inicial para passageiros, a VASP muda para o novo aeroporto, que ficou conhecido como Campo da VASP. Uma curiosidade era que um fazendeiro, dono de uma propriedade próxima ao aeroporto, abriu uma estrada de chão em sua propriedade para as pessoas que quisessem observar os aviões mais de perto, e cobrava R$400 de pedágio por pessoa que usasse a estrada. Com o campo mais estruturado, a VASP compra no fim de 1935 o Junker GU-52, que possuía capacidade para 17 passageiros e 3 tripulantes, que era capaz de voar a 250 km por hora. Em 36, chegam mais 2 Junkers, de um pedido de 8 aeronaves. Essas duas aeronaves foram batizadas de São Paulo e Rio de Janeiro, isso porque voavam diariamente entre a capital paulista e o Rio de Janeiro. Com isso estava inaugurada a ponte aérea Rio-São Paulo. Em 38, chega o terceiro Junker, possibilitando a VASP voar para todos os estados do sul. Essas aeronaves, além de serem espaçosas e mais confortáveis, também contavam com sistemas para voos com instrumentos. Uma curiosidade é que os primeiros Junkers vinham diretamente da Alemanha, acompanhados por 3 comandantes alemães, que davam uma contribuição valiosa para a aviação comercial brasileira, por meio de ensinamentos operacionais das aeronaves. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a VASP começa a sofrer com a falta de peças para seus aviões, e com a ajuda do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, começa a produzir suas próprias peças de reposição. Tais peças ficaram tão boas que a VASP passou a exportar peças para países da América Latina. Com o fim da Segunda Grande Guerra, a VASP compra alguns McDonnell Douglas DC-3, e por meio deles expande suas rotas para o norte e nordeste do Brasil. Aos poucos, os Junkers foram sendo substituídos pelos DC-3, sendo que ao todo a VASP chegou a trabalhar com 28 exemplares desse modelo. A década de 50 se inicia com uma VASP entre as maiores companhias aéreas do Brasil, e na busca pela continuação de seu crescimento, a companhia adquire os modernos suecos A90. Bimotores com capacidade para 36 passageiros, os A90 tinham autonomia de 5 horas e voavam no máximo a 300 km por hora. Foi com os A90 que a VASP começou a voar para a então recém-nascida Brasília. Em novembro de 1958, a VASP começa a operar os Vickers-Visconti, com capacidade para 56 passageiros. Os Viscontis voavam até 600 km por hora, e foi com os Viscontis que a VASP inaugurou seus voos regulares para Brasília. Já na década de 60, mais precisamente em 62, a VASP compra o grupo
L. Lloyd, que na época custou 600 mil cruzeiros à empresa. Essa negociação rendeu à VASP 8 DC-4, 4 DC-6, 6 DC-3 e 13 Curtiss C-46, além de possibilitar a grande expansão nas rotas, permitindo à VASP chegar a 72 cidades, 21 estados e 2 territórios. O aumento na demanda fez no fim dos anos 60 a VASP comprar 2 Beech Ondleben 400. Esses entraram em atividade pela VASP em dezembro de 67, voando pela companhia até 73. Isso porque em 73 a VASP começaria a operar os MB-110 Bandeirante. A Boeing adentra na história da VASP em 1969, quando fornece 5 Boeing 737-100, sendo que ao todo, em 73, a VASP já contava com 9 737s na sua frota. Após um estudo, a VASP conclui que os 737s perdiam rendimento em locais onde a temperatura era alta, e por isso a Boeing fez alterações em suas aeronaves, lançando assim o 737-200, exclusivamente para atender os países tropicais. Com o novo 737, a VASP em 76 chega à marca de 22 aeronaves desse modelo em sua frota, tornando-se uma das maiores operadoras desse modelo no mundo naquela época. Em 75, a VASP comprou os modernos 727-200, que possuíam capacidade para 152 passageiros, que ficaram responsáveis por rotas como São Paulo-Brasília, Brasília-Manaus. Mas a VASP queria mais, e por isso, após várias análises, opta pela compra de 3 Airbus A300, que foram entregues entre 1982 e 1983. Modernos, os A300 podiam levar até 234 passageiros, divididos em 2 classes. Com mudança na política, a VASP acaba sendo desestatizada e comprada pelo Grupo Canhedo de Brasília, mudando assim seu quadro de administradores. Na década de 90, a companhia conseguiu liberação para as rotas internacionais, para países como Canadá, Bélgica, Estados Unidos, entre tantos outros. Dessa forma, a companhia demonstrava crescimento, tornando-se mais forte ao adquirir 3 DC-10-30 e 9 MD-11, além das compras das empresas L. Lloyd Aero-Boliviano, Equatoriana e TAM. Além do mercado de passageiros, a companhia também atua no mercado de cargas por meio da VASPEX, que entregava encomendas com regime de urgência a preços sugestivos. A partir dos anos 2000, a VASP começa a entrar em crises, principalmente pelo fato de seu lucro ser em real e suas dívidas em dólar. Porém, a companhia ganhou um pequeno fôlego com a estabilização do real e da implantação de voos internacionais. Apesar disso, a VASP teve que suspender seus voos internacionais e viu a Gol se tornar a 4ª maior companhia do Brasil, jogando a VASP para a 5ª colocação. Após tantos anos de glamour, a VASP paralisa suas atividades em fevereiro de 2005, por meio de uma intervenção federal por conta de dívidas fiscais e trabalhistas. Na época, a companhia possuía um total de 28 aeronaves, das quais 2 eram A300, 4 eram 737-300, 18 eram 737-200, 2 737-200F e 2 727-200F. Suas rotas acabaram sendo absorvidas pela Gol, TAM e Varig. Após a falência da VASP, muitas de suas aeronaves acabaram espalhadas pelos aeroportos do Brasil, formando grandes cemitérios de aeronaves. Porém, com o passar do tempo, a justiça realizou leilões na tentativa de cobrir as dívidas da companhia, e muitas dessas aeronaves acabaram realmente sendo leiloadas. E agora vou contar por onde andam algumas delas. Um 737-200 foi comprado por um fazendeiro e atualmente está na região de Itapejara do Oeste, no Paraná. Alguns 737s acabaram desmontados e vendidos para fabricantes de panelas. Outros 2 737s estão em Araraquara. Um deles é um 737-200 que está aberto para visitação. O outro, um 737-200F, irá virar um restaurante. E esses foram os destinos de algumas das aeronaves da lendária VASP. Mais uma grande companhia
que infelizmente veio a falir, mas que com certeza vai ficar para sempre nos corações dos amantes da aviação. Então, amigos, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos, ative o sininho para receber notificações dos nossos novos lançamentos. Até a próxima! Não se esqueça de mandar suas fotos no nosso e-mail. Mande uma foto relativa à aviação, seja de um aeroporto, de um avião passando, de um avião na pista. Mande um e-mail com o seu nome, a sua idade e a sua cidade e a foto que você aparecerá nos nossos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau!